Olá, pessoal. Eu sou Henrique Silveira e esse é o Conversas com Ipiquera. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma iniciativa do Núcleo Ipiquera e a nossa missão é fortalecer agendas e atores progressistas, pois acreditamos que o campo progressista precisa renovar suas agendas, suas práticas e suas lideranças para enfrentar os desafios do Brasil no século XXI. Ipiquera é uma palavra em tupi que significa ancestrais e, portanto, a gente quer olhar para o nosso passado para construir um outro futuro para o Brasil. Este é o primeiro episódio de uma série de entrevistas com lideranças políticas e representantes especialistas da sociedade civil para debater temas essenciais nas eleições municipais de 2024. A cada 15 dias eu vou estar acompanhado de convidados especiais para debater um tema de política pública. Então, eu te convido para acompanhar essa jornada com a gente, para assinar o nosso canal aí no YouTube, nas plataformas de podcast, né? E seguir debatendo para quem está preocupado com o fortalecimento do campo democrático e progressista do nosso país, muito alinhado com uma agenda de justiça social e sustentabilidade no Brasil. O tema de hoje é o tema da educação, né? Um tema fundamental para quem quer pensar o desenvolvimento de um país, a soberania de um país. E eu estou aqui com dois convidados muito especiais, duas referências para mim, né? Que eu quero aqui fazer uma breve apresentação deles, né? Então, estou aqui com o Ricardo Henriques, que é economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. O Ricardo foi secretário executivo do Ministério da Ação Social, né, onde coordenou o desenho e a implantação do programa Bolsa Família. Ricardo também foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade no Ministério da Educação, que é uma função que Macaé também ocupou e a gente vai falar sobre isso muito hoje, né? Além disso, o Ricardo foi secretário de Assistência Social no Rio de Janeiro, presidente do Instituto Pereira Passos, entre muitas outras atividades. Hoje, o Ricardo é superintendente executivo do Instituto Unibanco e lidera uma agenda de fortalecimento da gestão escolar e da eficiência do ensino nas escolas públicas, né? E, além de tudo isso, o Ricardo é um dos fundadores aqui do Núcleo Ipiquera, e é um prazer, Ricardo, estar com você aqui. Você dá... Henrique, Henrique, o prazer é meu poder estar aqui nesse momento contigo e com a queridíssima Macaé, para a gente poder conversar sobre educação aqui no Ipiquera e contribuir um pouco para essa reflexão do campo democrático e progressista no país. Estamos precisando muito disso e precisa ter densidade na agenda educacional para a gente avançar nessa agenda. Obrigado pelo convite. Isso aí, Ricardo, prazer é nosso, acho que vai ser muito rica e acho que essa palavra que você usa bastante também com densidade, que eu acho que a gente precisa para o nosso debate. E a outra pessoa aqui, uma alegria também, já sou fã há já algum tempo, né, que é a deputada estadual Macaé Evaristo, né, que é deputada aqui pelo PT de Minas Gerais. Macaé, que é graduada em Serviço Social pela PUC Minas, é mestre em Educação pela Federal de Minas Gerais, professora desde 19 anos, né? Macaé foi a primeira mulher negra a ocupar a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Macaé também foi secretária nacional, né, de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, uma posição também que Ricardo esteve no Ministério da Educação. Macaé liderou muitos projetos, como o projeto de escola indígena, escola de tempo integral, e Macaé ingressou assim, na política, na disputa eleitoral em 2020, né? Macaé foi eleita vereadora em Belo Horizonte e em 2022 foi eleita deputada estadual, né, pelo Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Então, e lá, né, tem trava uma luta pela educação pública de qualidade em Minas Gerais. Macaé, muito obrigado, é uma honra contar com a sua presença aqui para essa conversa. Olá, Henrique. Olá, Ricardo Henriques. Uma alegria estar com vocês. Boas companhias para dialogar sobre educação, sobre direito à educação. Enfim, um tema importante que é para a gente debater e fortalecer na agenda política nesse ano. Muito bom, Marcelo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui vai ser brindado por muito conhecimento, muita experiência, muitas dicas também, né, para a gente qualificar o debate eleitoral de educação.
E eu já queria começar aqui a nossa entrevista e vou passar aqui a bola para o Ricardo e depois com a Macaé. A pergunta fundamental para guiar a nossa conversa né, quais devem ser as bandeiras políticas prioritárias para o debate de educação nas eleições municipais de 2024? Como a gente aproveita o debate municipal como uma oportunidade, né, de apontar o que é prioridade para a população no tema de educação. Então, Ricardo, queria começar com você. Fica à vontade para apontar esse caminho e depois, na sequência, Macaé. Eu acho que bandeiras, a gente podia ter várias, mas a conjuntura e o momento que a gente está no Brasil, acho que a primeira delas seria a gente ter uma ação muito atenta, dedicada ao acolhimento e à permanência de todas as estudantes e todos os estudantes. A gente segue num processo que conseguiu universalizar na entrada no ensino fundamental, mas perdendo muitas e muitos jovens, perdendo muitas crianças e muitos jovens, mas sobretudo os mais vulneráveis, né? Os negros periféricos, né? Os ribeirinhos, os indígenas. Depois a gente pode ficar falando de dados sobre isso, mas a primeira coisa é permanência e acolhimento. Perdão, permanência na escola. A segunda coisa que está associada a isso é a ideia de você criar ambientes de uma cultura de paz, de convivência democrática e de um clima escolar que seja respeitoso, que valorize o diálogo, que valorize não só a ciência, mas a ciência e o campo argumentativo. Acho que hoje no país isso é uma bandeira muito importante. A escola como um espaço privilegiado para formar as pessoas não só naquilo que é esperado do ponto de vista da trajetória escolar, mas formados como cidadãos, como pensadores, como capazes de fazer argumentações consistentes para disputar visões de mundo. De forma alguma é homogeneizar visões de mundo, mas é dar conta de que a pluralidade possa ser exercida com plenitude. E aí disso, acho que vem um campo muito forte, que é criar um ambiente que as expectativas de aprendizagem sejam efetivamente realizadas, ou seja, que a gente dê conta de reduzir significativamente a defasagem série ano, e que as pessoas, os estudantes, aprendam aquilo que é esperado ao longo do seu ciclo da educação básica, que terminem os 14 anos obrigatórios, né, os dois infantil, os dois do infantil e os 12 subsequentes, com aquilo que a gente espera que é necessário. Então, portanto, uma bandeira de aprendizagem na idade certa, diante das altas expectativas de aprendizagem para todas e para todos, é fundamental para a gente levantar uma bandeira que tem aspiração de transformação na educação pública brasileira. Excelente, Ricardo. Eu acho que você já levantou temas. Daqui a pouco a gente vai entrar nessas três bandeiras, né, da permanência na escola, na escola como esse espaço de convivência, esse espaço plural, né, e também a expectativa de aprendizagem, né? Então, Macaé, que elementos mais você somaria nessa roda e daqui a pouco a gente vai aprofundar cada um deles. Bom, eu acho que se a gente pensar, né, a efetivação do direito à educação, nesse ano nós temos eleições para as câmaras de vereadores e vereadoras e para as prefeituras, né, para o executivo municipal. Eu venho de um estado que ele é muito plural. Minas Gerais são 853 municípios e nós temos a capital com 2,5 milhões de habitantes, mas temos mais de 300 municípios com menos de 10 mil habitantes. Então, o desafio é muito grande quando a gente pensa a garantia do direito à creche e à pré-escola, por exemplo, que essa é uma questão hoje muito forte, colocada tanto para o legislativo municipal quanto para os prefeitos, né? Nós ainda estamos muito longe de alcançar aqueles indicadores que a nossa meta para 2022 era 50% de matrícula para as crianças de 0 a 3 anos, não é? Se a gente olhar bem para os municípios brasileiros, nós não alcançamos essa meta. Então, eu penso que esse é um desafio fundamental a ser debatido, né,
nessas eleições. A proteção integral às infâncias, ela passa por a gente efetivar a política do acesso à creche e à pré-escola. E um pouco na linha do que o Ricardo falou, quando a gente pensa os processos, a garantia da aprendizagem, uma trajetória escolar sem interrupção, a gente também precisa debater, né, a educação integral. E como garantir uma política de educação integral diante da pluralidade de contextos que nós vivemos no nosso país. Então, pensar uma política de educação integral para as crianças do campo, para as crianças indígenas, para as crianças quilombolas e aquelas que estão nas periferias urbanas. Impõe, né, elementos diversos, mas é preciso uma implicação política muito forte e um compromisso político com essa agenda. Eu penso que essas questões elas são fundamentais. Nós passamos por uma pandemia e muitas crianças, né, que deveriam estar sendo alfabetizadas, elas um pouco se perderam no caminho. E, efetivamente, eu, como educadora, né, eu falo, a gente precisa ter um olhar mais interdisciplinar para as infâncias, assim como preconiza o ECA. Né? Não pode ser mais só a escola sozinha. Então, eu penso que um bom debate para a garantia do direito à educação, pensando essa focalização das infâncias, ela passa também para que a gente cada vez mais insista para que os municípios atuem numa perspectiva intersetorial, né? De diálogo entre a assistência, a saúde, pensar políticas culturais para a infância. Nós estamos em plena efervescência com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, mas muito pouco se fala numa agenda de uma política cultural que contemple as infâncias brasileiras. Então, eu tenho muito, acho que tem muito caldo aí para a gente implicar, né, os nossos, nesse momento, pré-candidatos a vereadores e vereadoras a avançar, né, nesse debate do direito à educação. Pô, maravilha, né? Já também, então, estamos com um cardápio aqui de muitos temas fundamentais, né? Temas que têm a ver com o dia a dia da população, né? São temas que a gente Macaé chama atenção para a creche, e que a gente não bateu a meta de 50%, né? De vaga, né? De 0 a 3 anos, creche, pré-escola, e como é que a gente corre atrás do tempo perdido e avança, né? É, creche, essa perspectiva integral, né? Para enxergar as infâncias. Quando você fala de educação integral, Macaé, eu fico pensando nesse último ponto que você falou, da intersetorialidade, né? Da importância da gente ter iniciativas que vão cruzar não só a agenda da educação, a agenda da assistência, da cultura, esporte, né? Então, temos muitos pontos aqui. Eu acho que a gente pode começar a abrir alguns e fazendo aqui o nosso ping-pong. Eu acho que tinha um assunto que a gente poderia, que vocês dois falaram, né? E a gente poderia descer um pouquinho mais, que é o assunto da aprendizagem. A importância, acho que isso precisa ficar claro também para todo mundo, para quem, né, atua com o tema na educação popular, quem vai disputar a eleição esse ano e conseguir pautar isso na agenda, para defender isso nas câmaras municipais, que é essa compreensão de que a criança ela precisa aprender na idade certa, porque se ela não aprender na idade certa, ela compromete, né, o aprendizado dos outros conteúdos que vão vir, né, ao longo do ensino fundamental. Então, Ricardo, coloca um pouco para a gente assim, esses desafios da aprendizagem na idade certa e o que é a responsabilidade da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, como ela pode atuar, né, para garantir que as crianças aprendam na idade certa e tenham uma trajetória escolar adequada, com seus direitos garantidos. Um primeiro ponto talvez seja a gente ter uma noção do tamanho do problema. Tem um estudo recente que chama Permanência Escolar Importa, que mostrou o seguinte: aqueles que nasceram, é muito recente, que nasceram entre 2000 e 2005, tá? Que hoje vão estar, né, entre 20 e 24 anos, dessa geração,
52% não concluíram o ensino fundamental, ou seja, os 9 primeiros anos, na idade adequada, na idade esperada. Né? É dessa magnitude. E esse estudo bota mais um dado, talvez para os candidatos todos poderem ver isso, que é o seguinte: quando você olha a diferença disso por raça, cor, né, os negros têm 20 pontos a mais de defasagem do que os brancos, e os indígenas têm 40 pontos a mais de defasagem do que os brancos. Né? Então, o tamanho, e a gente está falando, isso é a idade adequada num ciclo só de 9 anos, é só para terminar o fundamental. Como a gente sabe que essas coisas vão acumulando, se seguisse esses até jovens, para o médio isso ia piorar muito, né? Ia piorar ainda mais. Né? Então, dado essa figura, é, duas coisas que têm que ser enfrentadas. Uma coisa que é como é que se conversa com as famílias e com os professores em torno de uma dimensão que ainda existe no debate brasileiro, mas que é praticada na escola. Macaé, se quiser, depois pode parar horas sobre isso, que ainda tem uma cultura de reprovação sendo pensada como uma prática pedagógica efetiva. Então, isso é muito delicado para um candidato, mas o candidato tem que conversar sobre isso. Há evidências espalhadas pelo Brasil como um todo, pelo mundo como um todo, que essa cultura de reprovação não tem nenhum sentido pedagógico e, ao contrário, está na origem de gerar essa defasagem que, como eu tentei ilustrar só com um número, é mais punitiva para os mais vulneráveis e que faz com que a grande parcela desses que vão ficando defasados ao longo do tempo abandone a escola. Então, precisa conversar com famílias e professores sobre o absurdo que é se manter essa visão retrógrada de que repetência, reprovação tem alguma eficiência para a aprendizagem. Ela só atrapalha. Por quê? Porque a professora e o professor têm que enfrentar um dos maiores desafios que a gente tem, que é como é que eu sou capaz de, no dia a dia da escola, dar a aula que é necessária para aquela turma e não simplesmente a aula que eu quero dar. Isso implica uma prática pedagógica adequada a cada contexto, a cada momento. Então, não é que os professores não sabem dar aula, não é que os professores não estão formados, isso é outra conversa. É que tem uma prática que só querem dar da forma, vários deles, né? Só querem dar da forma que já sabem, que já prepararam e que os alunos se virem. Então, essa mudança de lente em direção a uma sociedade tão desigual, com tamanha vulnerabilidade, como é que a prática pedagógica está atenta para essa diversidade que se configura no dia a dia da sala de aula e formata-se uma sequência didática, uma prática pedagógica adequada a essa diversidade. Né? A outra coisa é que, evidentemente, eu preciso ter um compromisso dentro da escola que seja um compromisso mais contemporâneo do ponto de vista da aprendizagem e que os professores das várias áreas conversem entre si, tal qual Macaé falava de uma agenda intersetorial, interdisciplinar para pensar na primeira infância. No interior da escola, os silos das disciplinas, sem dialogar entre elas e não olhando para a expectativa de um desenvolvimento pleno dos estudantes, faz a fragmentação desse processo do dia a dia acontecer e você produz os velhos estigmas, que é, fulano não dá para matemática, Beltrano não dá para língua portuguesa, e aí você faz um certo vaticínio, uma profecia autorrealizadora, que no final, aqueles que você achou que não dava para aquela coisa mesmo, acabam não dando, e como é professor e professor que fazem a prova, isso acaba acontecendo. Então você precisa de um olhar mais integrado entre o corpo docente, obviamente, no Fundamental 1, da professora responsável com a direção da escola, com a coordenação pedagógica, para saber as várias coisas, e no Fundamental 2, para você seguir tendo olhares mais integrados. Ou seja, uma visão a partir da expectativa do desenvolvimento pleno do aluno e não a partir da disciplina. Isso é uma discussão difícil, sobretudo porque o campo progressista precisa discutir com os professores e as professoras, mas isso é muito importante para a gente enfrentar essa coisa da defasagem e da aprendizagem na idade certa. Muito bom. Macaé, soma aí com a gente a sua experiência. Bom, Henrique, primeiro eu acho que um debate importante para a gente fazer é a gente também desmistificar
né, uma certa contradição que está em torno dessa temática, que é alfabetização na idade certa. O nosso país ele é muito injusto, muito desigual, né? E milhões de pessoas não se matricularam no ensino fundamental aos 6 anos de idade ou aos 7 anos de idade, ao longo de todo o século XX. Então, tem um debate que deriva desse descompromisso do país com a escolarização do conjunto da população, que tem mesmo uma idade certa para se alfabetizar? Aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação na infância, elas têm mesmo direito à educação de jovens e adultos? Alguns governos pensam que não. E a gente sempre enfrentou isso, um descaso com a educação de jovens e adultos, uma dificuldade de garantir que as pessoas que não frequentaram as escolas, né, naquela suposta idade certa, possam fazê-lo a qualquer tempo. Então, eu acho que a gente precisa distinguir essa questão para a gente seguir tratando da conjuntura que a gente vive hoje, não é? Que há alguns anos nós já conseguimos garantir 98% ou mais de matrícula das crianças aos 6 anos de idade no ensino fundamental, né? E é preciso a gente olhar para dentro da escola. É preciso essa agenda intersetorial, daquelas condicionalidades que efetivamente contribuem para que essa criança fique na escola, como, por exemplo, faz o programa Bolsa Família, ao criar uma transferência de renda. Mas é importante a gente olhar para dentro do universo escolar também, para a forma de organização do trabalho escolar. E eu falo isso assim, com muita tranquilidade, porque eu sou professora, e sou professora alfabetizadora, e alfabetizei crianças e alfabetizei adultos. E acho que é preciso mesmo olhar para dentro das escolas e avançar numa perspectiva de um compromisso, né, do conjunto da escola, com um projeto pedagógico que ele é emancipatório, que ele é inclusivo, que a gente se comprometa efetivamente com a alfabetização de todas as crianças, que a gente não se contente em pensar que eu posso fazer uma educação, né, pobre para os pobres. Esse é um desafio colocado no Brasil. E dentro desse desafio, a gente precisa enfrentar algumas coisas. A gente precisa enfrentar, por exemplo, o racismo. Porque quando a gente põe uma lupa sobre quem são as crianças que não se alfabetizam, né, nós vamos encontrar muitas crianças negras. E não é só por causa das suas condições materiais, objetivas, né? É também em função de um projeto pedagógico que olha para essas crianças com uma baixa expectativa, né? É também contra um projeto pedagógico que, em vez de pensar, colocar na centralidade da escola o estudante, a estudante, coloca os conteúdos, né? Então, o português, a matemática, a história, a geografia, e faz uma fragmentação. E aí, como bem diria Paulo Freire, faz uma educação que tem zero significado para essas crianças. Então, eu acho que esse é o desafio, porque as crianças aprendem, né? Eu falo, eu sou professora e fui professora há muito tempo na favela, na periferia. As crianças aprendem. É um absurdo a gente pensar que as crianças, porque elas são pobres, elas não aprendem a ler e escrever. E se a gente fizer uma boa luta e um bom debate para a creche e para a escola, elas vão chegar lendo no ensino fundamental. Não porque a gente precise alfabetizar na pré-escola, mas porque se as crianças têm acesso, né, a um ambiente letrado, se elas têm acesso ao livro, não é? E aí eu vou chegar depois nessa. Nós vamos falar um pouco sobre isso, o que é uma política do livro e da leitura para as infâncias, que também não tem, né? Eu gosto muito de contar um caso aqui da minha época de professora alfabetizadora de uma escola, a gente tinha uma escola bem revolucionária na favela, e a gente tinha um pacto de alfabetizar todas as crianças e de não deixar nenhuma criança abandonar a escola. E eu me lembro bem de uma cartinha que a gente mandou para a Secretaria de Educação, dizendo assim: olha, as crianças estão lendo, só faltam os livros, né? Porque como é que são as condições das bibliotecas das nossas escolas?
As crianças vão aprender a ler só lendo o livro didático? Como se dá o acesso ao livro, né? A literatura, a poesia, a jornal, revista, que hoje não tem mais impresso, né? Então, como é que essas crianças acessam? Não só as pílulas, né, por meio de um celular desse tamanho, que muitas vezes é o que a criança tem da família, que nós vimos o que aconteceu na pandemia. Então, eu penso que o debate da alfabetização ele não é só um debate, né, metodológico, como muitas vezes as pessoas querem fazer crer. E eu vou lembrar aqui da Magda Soares, uma pesquisa belíssima que ela fez sobre professoras alfabetizadoras de sucesso em vários lugares do Brasil. Ela fez uma pesquisa, né, uma pesquisa a partir de várias pesquisas que identificavam essas professoras alfabetizadoras de sucesso. E eu lembro bem de uma das conclusões dessa pesquisa, que a Magda falou: olha, eu estou muito frustrada com essa pesquisa, porque o que eu encontrei em comum nessas professoras não é um método que eu posso falar assim, não, olha, esse método aqui, ele alfabetiza. Mas o que essas professoras têm em comum é que elas gostam dos seus alunos. Elas acreditam que os seus alunos são capazes de aprender. E isso é muito difícil da gente ensinar na formação de professores. Então, quando eu fico pensando, né, essa ideia da alfabetização na idade certa, é preciso alguns enfrentamentos. Nós temos sim que ter uma política que enfrente o racismo, que ainda é presente dentro do ambiente escolar, né? Mas a gente precisa enfrentar também condições objetivas e materiais, que é ter uma lei do piso no Brasil e que as prefeituras se sentem confortáveis de não pagar o piso aos trabalhadores, né? E há algum tempo as pessoas também estão perdendo de referência que é preciso cada vez mais investir na formação continuada, porque o mundo é mais complexo. E muitas vezes as pessoas querem dizer que esses processos é somente, né, uma questão de técnica. Não é, tem muita coisa envolvida e os professores têm que ter uma formação potente também para dar conta dos desafios que estão presentes na conjuntura hoje em dia. Tá certo. Super obrigado. Vários pontos também. A gente já está aqui avançando com o nosso programa. Eu queria passar mais alguns pontos, Macaé. Eu vou até começar com você depois com o Ricardo, e agora eu vou pedir uma dinâmica para a gente conseguir ser mais pontual e, sempre que possível, também algum exemplo prático. Vocês estão acompanhando realidades escolares em vários lugares do Brasil. Eu acho que tem uma questão, e aí para rolar aqui para você, Macaé, eu acho que muito importante. Tem um desafio que é o financiamento da educação. Você falou uma questão fundamental, que é o piso, né, da educação, da remuneração dos professores, que a gente ainda não consegue ter. O desafio de aumentar, de fazer educação integral, né, como e com que recurso, né? Então, eu queria que vocês refletissem um pouco. Acho que tem uma demanda sobre orçamento para a educação, o que vocês podem trazer para a gente, para quem vai fazer o debate, orçamento do município, orçamento que vem federal, mas como conseguir entregar mais com o recurso que tem. A gente precisa de mais recursos, mas como entregar mais com o recurso que tem para ampliar essa oferta de educação, e aí já cruzando com uma proposta de educação que leva em consideração cultura de maneira integrada, né? Isso tudo para garantir os dois pontos que a gente falou no início, a permanência e a aprendizagem, né? E aí, se puder trazer exemplos também, que aí depois vai para o Ricardo e a gente vai fazendo ping-pong. Bom, no caso da educação integral, eu vou trazer um exemplo bem concreto, né, da experiência que nós desenvolvemos em Belo Horizonte, né, que tem muitos pontos. É uma experiência de 2009 até 2018, pelo menos. Ainda tem alguma coisa funcionando em Belo Horizonte, mas esse é um tema que está muito quente na cidade aqui, no processo eleitoral, porque as famílias demandam a educação integral. E a gente já teve em Belo Horizonte uma política que articulava educação, assistência, cultura, universidades, para garantir a ampliação da jornada escolar. Muitas vezes, as escolas, né, os prédios escolares que nós temos nos nossos municípios, eles são insuficientes para uma jornada integral. Mas se a gente trabalha em articulação com outras áreas das políticas públicas, é possível a gente desenvolver esses espaços e a política. Quando eu cutuquei aqui logo no início, falando
de como é que a gente precisa fazer um diálogo entre Ministério da Educação e Ministério da Cultura. No mesmo nível nos municípios, as secretarias, é porque a gente tem uma série de investimentos, por exemplo, na área da cultura, que muitas vezes não derivam as contrapartidas para as crianças em idade escolar, né? Então, quando a gente olha para os museus, em Belo Horizonte a gente atuava numa experiência de educação integral, que as crianças do ensino fundamental elas ficavam 9 horas em atividades educativas. Uma parte regular com seus professores, e nós construímos aqui uma rede de universidades. Em Belo Horizonte eram 13 universidades que ofertavam cursos para as crianças da rede pública, por meio de bolsistas de extensão. Ricardo Henrique acompanhou bem isso, ajudou também a gente pensar essa articulação. Então, a gente tinha estudantes universitários, nós tínhamos agentes culturais, nós tínhamos os educadores do programa Segundo Tempo, que era um programa ligado à área de esportes, que tinha o professor de educação física com seus estagiários, mas também tinham lá o pedagogo, que acompanhava essas crianças em atividades de reforço escolar. Enfim, nós conseguimos construir uma matriz intersetorial para garantir que as crianças do ensino fundamental tivessem 9 horas diárias em atividades educativas, usando os museus da cidade, os parques da cidade, as bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias e bibliotecas escolares. Isso, né, demanda no município uma atuação integrada, e em Belo Horizonte a gente tinha, não é, uma Câmara Técnica de Políticas Sociais, em que isso era tratado com todos os secretários. Essa sugestão aí para quem vai candidatar a prefeito, não é? E a gente tinha uma Câmara Técnica de Políticas Urbanas, porque para as crianças transitarem, é preciso que a gente cuide, né, gente? É preciso que a gente cuide dos semáforos, é preciso que a gente cuide da sinalização nos municípios, é preciso que a gente cuide para que as calçadas estejam livres e os comerciantes não estejam colocando várias coisas nas calçadas que impeçam as pessoas de transitar. Então, uma agenda de educação integral, pensando, né? A gente trabalhou com o conceito de cidade educadora, é uma agenda que, do ponto de vista da gente potencializar os recursos do município, né? A gente cria eu vou dizer assim, um círculo virtuoso que potencializa e faz com que o município alcance o atendimento em tempo integral. Eu defendo muito isso, porque eu acho que nós estamos vivendo uma contradição no nosso país. Nós não garantimos creche para todas as crianças de 0 a 3. Nós ainda temos boa parte das crianças de 4 e 5 anos matriculadas em pré-escola em tempo parcial. O ensino fundamental, as crianças não têm educação integral, mas hoje a gente investe no ensino médio integral, sem dialogar com a juventude, e estamos vendo muitos jovens abandonar a escola, porque, por exemplo, muitas vezes eles têm que abrir mão, né, de projetos como experiência de aprendizagem. Vou falar jovem aprendiz, que todo mundo conhece, né? Porque a escola do ensino médio em tempo integral não articula com o jovem aprendiz. Então, o jovem abandona a escola porque para ele é impossível estar no ensino médio. Então, assim, eu falo, a gente, de vez em quando eu falo, a gente está de ponta cabeça, né? Nós não garantimos todas as crianças na creche. A gente está longe de garantir educação integral para as crianças de 0 a 5 anos. Isso significa, gente, que nós penalizamos, eu vou dizer, as mulheres. Por quê? Quem cuida das crianças são as mulheres. Então, nós penalizamos as mulheres, que muitas vezes não podem trabalhar. O direito à creche é um direito da criança, mas ele incide sobre a possibilidade da mulher ter uma inserção forte no mundo do trabalho, sobreviver, muitas vezes ficar livre da violência doméstica. Então, creche impacta o direito da mulher. Então, é isso que a gente precisa falar no âmbito dos municípios, porque os municípios vão lidar também. No caso de Minas Gerais, é um horror. Nós somos o segundo estado que mais mata mulheres no Brasil. Mas as mulheres são assassinadas nos municípios. Então, a gente precisa debater isso.
Obrigado, Macaé. Várias dicas aí de cidade educadora, ação intersetorial para potencializar recursos. Ricardo, soma aí para a gente também que mais elementos a gente pode ter nessa agenda de educação integral, né, com a escassez de recursos que a gente tem, né, e a necessidade de boa gestão. Eu acho que o caminho da educação integral, na linha que Macaé traz, ele tem os dois vetores. Ele tem os vetores de aumentar em muito a capacidade estatal de entregar com qualidade aquilo que lhe cabe, certo? E tem o vetor do valor, ou seja, o desenvolvimento pleno dos estudantes solicita essa visão integrada e integradora, certo? Então é um jogo ganha-ganha. Quanto mais você caminha em direção a esse conceito que Macaé trouxe, né, está consolidado na literatura, de uma cidade educadora, de um bairro educador, mais você viabiliza um olhar sobre as crianças pequenas, as crianças, adolescentes, adultos, que tenta ver essa multidimensionalidade e, ao mesmo tempo, você é capaz de usar melhor os recursos de financiamento disponível. Certo? Agora, isso tem um baita desafio. Esse desafio é conseguir fazer com que este olhar matricial seja efetivamente instalado, porque a serviço da população. Certo? A soma de áreas setoriais não dá essa agenda integrada. Porque você precisa pivotar isso em direção a duas coisas: a olhar o território e olhar sujeitos concretos nesse território. Quando você consegue fazer isso, seja, no caso nosso aqui, as crianças que estão na creche, na pré-escola, no Fundamental 1 e no Fundamental 2, e elas estão territorializadas, você consegue, só para trazer uma linguagem que vem mais da assistência, referenciar e contrarreferenciar essas crianças frente aos serviços disponíveis, né? Isso vai desde uma coisa, para ser concreto, talvez, gente, a escola, quando ela não conversa com os médicos da família, certo? Ela tem muito mais dificuldade, por exemplo, de identificar com prontidão, numa idade precoce, por exemplo, dislexia entre crianças. Quando você não identifica a dislexia, você passa alguns anos para descobrir que era simplesmente aquela dislexia que comprometeu parte do processo de ensino-aprendizagem. O repertório do educador não é feito para dar conta disso, e como você não tem uma escola que está ligada nessa interação, no caso concreto que eu estou falando aqui, entre a educação e a saúde, você não faz o referenciamento dessa criança para saber coisa tão concreta quanto essa. E se você identificar precocemente uma dislexia, obviamente é muito fácil lidar para vários níveis de dislexia, obviamente tem níveis muito altos, mas a grande maioria são fáceis de lidar, e você enfrenta diretamente um dos limitantes para isso que a gente estava falando antes da aprendizagem na idade adequada. Tá certo? A mesma coisa quando a gente pensar em alimentação saudável. Né? Uma coisa é ter uma refeição, outra é ter uma alimentação saudável. Você precisa estar ligando naquele território para o pessoal da assistência social e também o pessoal de saúde para saber o seguinte, o que está acontecendo. Mas aí uma coisa concreta, por exemplo, para as prefeituras, né? Para prefeitos e para candidatos a vereador, candidatos a prefeitos. Em geral, só para pegar grandes cidades, tá? Mas isso serve para todos os níveis. Em geral, quando você territorializa a agenda da saúde, da educação e da assistência, só para ficar com essas, não estou falando nem cultura, nem esporte, comunicação, é quando você olha para a cidade, as regionais de ensino, as regionais da saúde e as regionais da assistência dividem a cidade de jeitos diferentes. O administrador da saúde tem um território responsável que não é o mesmo da educação, que não é o mesmo da assistência. Uma coisa absolutamente delirante. Tá certo? E, obviamente, a diretora da escola, o diretor da escola, quando vai falar assim, não, mas qual é a unidade da saúde que eu me coloco? Não, uns meninos estão com essa, outros meninos estão com a outra, porque eu dividi o território e como na minha escola vem de um lugar e vem de outro, pô, isso é muito confuso. Então, tem agendas. Então, vai chegar no financiamento também, Henrique, em Macaé, mas é o seguinte, tem agendas que são agendas de gestão do espaço público, do espaço urbano, que elas forem simplesmente razoáveis. Por exemplo, dividir uma cidade com atribuições de responsabilidade administrativa, da mesma forma para saúde, assistência e educação, aumenta em muito a probabilidade desse uso desses recursos serem efetivos. E esse debate não é feito na Câmara, né? Os vereadores não falam sobre isso.
o prefeito. E tem sempre aquela coisa que nem advogado, né? Ah, mas sempre foi assim. Sempre foi assim de um jeito burro, e eu sigo fazendo de um jeito burro a coisa que sempre foi assim. Em vez de simplesmente, pô, vamos reorganizar isso aqui. E curioso, tem cidades que é a mesma quantidade, divide tudo na mesma. 12 para a saúde, 12 para assistência, 12 para a educação. Só que são 12 cortes diferentes para cada uma. Coisa completamente enlouquecida. Estou só ilustrando com exemplo, mas isso é uma pauta de monitoramento da política pública que tem consequência significativa, que é simplesmente arrumar o território, e a outra é ir nessa direção muito mais profunda que Macaé está colocando. Gente, olha, cada escola, se eu tenho um bairro educador, eu tenho uma cidade educadora, que seria melhor ainda, ela consegue usar os equipamentos públicos, os equipamentos privados, certo? De uma forma muito mais intensa. Qual é a quantidade de meninos e meninas com alta vulnerabilidade que foram à piscina? Tá certo? Para além daquela piscininha de plástico que bota, né, que a gente bota na frente da casa, né? Onde é que é? E aí, se você olhar, prestar atenção, é muito possível que eu tenha um equipamento do Sistema S ali perto do bairro, tá certo? Com uma piscina de 25 metros, inclusive, que nunca foi acessada, só é acessado pelo pessoal do SESC, tá certo? E nunca foi acessada pela escola. Se eu crio uma visão, de novo, estou só dando exemplos, ilustrações, uma visão em que há um espaço público compartilhado, que você pode disciplinar os usos da piscina, inclusive em horários que os associados não participam, mas que são horários bons para a escola. Tá certo? E faz com que as meninas mesmo, obviamente com segurança, mas usem o dia a dia da sua faixa de ensino-aprendizagem para acessar aquela piscina. Poxa, isso muda a relação dessa criança pobre, vulnerável, provavelmente negra, muito periférica, com a piscina. E, portanto, muda com a cultura, muda com o esporte. Certo? E é só uma abordagem. Qual o dinheiro novo que foi colocado aqui, Henrique? Nenhum. O que se fez? Uma gestão do espaço público e do espaço urbano, de forma a conseguir fazer com que os vários atores estejam a serviço do quê? Do desenvolvimento pleno dessa criança. Tá certo, Ricardo. Acho que vários elementos também, e reforçando essa abordagem territorial e intersetorial para enxergar um problema complexo, enfrentar vulnerabilidades, potencializar oportunidades que o território tem, equipamentos, né? O território tem potência, e como é que a gente foca na potência? E eu pensei muito, Ricardo, nisso que você falou no início, de como é que a escola pode ser um espaço de convivência, de acolhimento, Realmente. né? Então, e se a gente está pensando na escola, esse espaço ampliado da cidade educadora, a gente pode ver vários espaços para promover esse acolhimento e essa convivência cidadã que a gente precisa. Ô, Pessoal, a Henrique, gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, nosso primeiro episódio aqui do Conversas Ipiquera. Eu quero fazer uma rodada final com vocês aqui. Aí, dessa vez, eu vou inverter. Vou começar com o Ricardo, aí você fecha o programa, tá bom, Macaé? E eu vou deixar uma pergunta, uma reflexão que apareceu na fala de vocês de diversas maneiras, né, que é a questão racial, apareceu tanto ao localizar a desigualdade, né, e também a emergência de uma agenda antirracista. Eu queria ouvir um pouco de vocês dois. É, a importância, né, e caminhos para garantir a efetivação da implementação dessa lei, da Lei 10.639, sobre história e cultura da África e dos afro-brasileiros, o quanto isso é importante para o nosso projeto de país, né? Eu acho que é disso que a gente está falando, não é só garantir uma nova matéria, é para a gente refletir que país é esse, né? E que nação a gente quer construir. Então, queria ouvir isso e ouvir também de vocês a mensagem final para quem aí vai disputar a eleição, né? E quer atuar mais com o tema da educação, que dica final você daria para essas pessoas para a gente fechar aqui nosso programa. Então, Ricardo, se puder fazer aí mais breve possível, para a Macaé também fazer de maneira breve e a gente Pode. fechar aqui o nosso programa. O ponto de partida é reconhecer o racismo estrutural brasileiro, a sua institucionalização e reconhecer que no padrão de desigualdade totalmente abissal que nós temos no Brasil, o coração desse padrão é o racismo. Isso acho que é um ponto de partida para essa agenda. E, portanto, é fundamental para uma missão de uma escola pública emancipadora que esteja voltada para todas e para todos, né, que se enfrente por várias portas
a agenda do racismo. Racismo que é produzido por brancos como eu, certo? Os brancos produziram o racismo. E a possibilidade de ser enfrentado passa por uma agenda realmente compartilhada, que eu entendo que ela deve ser de protagonismo negro, mas irmanada pelos brancos. Isso tem que ser ter tradução concreta no dia a dia da escola por uma educação antirracista. Desse ponto de vista, a ERERO, que está em torno da Lei 10.639, é muito importante, mas é um componente de uma abordagem antirracista, né? Você precisa dar a história da cultura africana, afro-brasileira, de forma adequada para todos os estudantes, né? Aí tem essa, às vezes, equívoco, não é para os estudantes negros, é para os negros, para os brancos, para todos. Tem que dar para as professoras, para os professores, tem que todo mundo. A gente tem baixíssima escolarização, né, nessa agenda, mas este uma boa implementação da lei, está longe da gente conseguir, é absolutamente fundamental, mas é um passo que compõe uma visão de uma educação antirracista. Uma educação antirracista, no caso brasileiro, é uma educação em direção à contemporaneidade, em direção àquilo que está em torno dos mais profundos valores democráticos, que reconhece o racismo e que cria agendas objetivas de enfrentamento dele, para sua redução e para um outro pacto de sociedade. Então, a gente está vendo discussões sobre censura de livros de literatura. A discussão sobre o avesso da pele é absolutamente bárbara, tá? Fantasiada em torno de uma passagem sobre uma relação sexual, obviamente, uma carga enorme, tá certo? Sobre a questão do racismo, mas que é ocultada nesse processo. Então, o que a gente precisa, só concluo aqui, é ter uma abordagem em que a discussão do racismo esteja em diálogo com os vários letramentos, com o campo das letras, com o campo da história, com o campo da matemática, com o campo. Tem toda uma literatura sobre etnomatemática, por exemplo. Ela pode ser discutida e traduzida desde a primeira infância. Tem vários livros né, do campo da primeira infância que conversam com isso, né? Tem a ver com ideais de vida, tem a ver com como é que a gente constrói uma expectativa sobre o que é o brasileiro e a brasileira do futuro, que deve ser a tradução da sua potência enquanto diverso. E eu só uso a questão do antirracismo aqui para fazer a passagem, Henrique, para o teu último ponto, que é o seguinte: é, se a gente conseguir construir, desde a primeira infância, uma visão em que se organizam as práticas de ensino e as visões da educação a partir de uma perspectiva antirracista, a gente consolida uma expectativa de trajetória de vida que radicaliza a ideia de que a educação muda vidas e que para ela mudar vidas ela tem que ser de altíssima qualidade. Por isso a ideia de altas expectativas. Lembremos que a literatura de altas expectativas vem do debate na educação, do debate de pessoas com deficiência. E é que parecia que sempre houve uma discussão que não havia possibilidade de ter expectativas para alguns estudantes com deficiência. E aí há uma reconfiguração do campo dizendo ao contrário, eu preciso ter altas expectativas para as pessoas com deficiência. O que a gente está dizendo é que a gente precisa ter altas expectativas para todos os estudantes no Brasil, né? E, evidentemente, para os mais vulneráveis são objeto privilegiado da estrutura racista. Quando eu coloco a lente do antirracismo, eu projeto um país, e, portanto, a visão de futuro, em que se enfrenta, não se joga para baixo do pano o racismo, e se coloca, nessa perspectiva de mobilidade social, a essência de uma educação efetivamente transformadora. E isso vai nos permitir sonhar nossas crianças, sonhar nossos adolescentes. Dos atos mais violentos que nós temos, da privação sobre mobilidade social das estudantes e dos estudantes negros, indígenas, ribeirinhos e do campo, é que desde a primeira infância, desde a mais tenra idade, se interdita o direito de sonhar, porque você não projeta essa visão de futuro que é efetivamente transformadora. Então, eu preciso de uma lente, de uma ótica que organize todo o processo educacional, reconhecendo o racismo
projetando a visão antirracista, que, em última instância, me parece libertadora, inclusive para a possibilidade de sonhar as crianças e das crianças se sonharem. É isso aí, vamos sonhar, né? E aqui, É. bom, eu queria primeiro, eu quero contar um caso como boa mineira e quero fazer uma proposta também, porque já que eu vou falar, nós estamos falando com candidatos, lá vai, né? O caso é sobre piscina, porque nós aqui em Minas Gerais é triste, você não tem mar. Então, quase que ter acesso, né, a uma piscina, um clube para poder nadar, tinha que ser disciplina obrigatória do currículo escolar, do ensino fundamental, para que as prefeituras, né, se mobilizem para garantir que nossas crianças possam tomar um banho de piscina. E a gente fez isso. Nós fizemos aqui dentro do programa Escola Integrada, a gente tinha uma agenda com os clubes da cidade, porque boa parte dos clubes, né, quando foram construídos, eles não estavam nas regiões centrais, estavam mais distantes da cidade. Então, muitas vezes, eles estão lá na periferia. Só que as pessoas só vão no clube no final de semana. Durante a semana, eles ficam jogados às traças, né? Então, muitos desses clubes deviam muito IPTU. E a gente fez uma proposta, né, de negociação de IPTU, isenção de IPTU, com a abertura desses clubes de segunda a quinta para as crianças de escola pública. Eu acho uma agenda super legal, mas eu vou dizer uma coisa que pegou no debate, Ricardo, para a gente entender como é que é o racismo no Brasil, né? Tudo bem, as crianças podem usar tudo do clube, menos a piscina. Aí Uau! a gente falou, sem piscina nós não queremos. Mas qual que é o problema da piscina? Porque a gente ia ter as crianças negras dentro das piscinas dos clubes e, historicamente, só são frequentados pelas pessoas brancas. Mas vencemos essa batalha. Tinha escola que tinha um muro para o clube e a gente inaugurou o portãozinho que abria a escola para o clube e as crianças, então, puderam ter acesso aos clubes, fazer natação, uma coisa super legal aqui para nós que temos esse banzo, né, de não ter praia. Então, eu acho que essa é uma ideia muito legal e possível de ser articulada no âmbito dos municípios. E uma proposta bem pragmática, né? Eu queria propor aí para os nossos candidatos a vereadores e vereadoras a trabalhar para construir um orçamento para um programa Infância Sem Racismo, que passa pela educação, mas não só pela educação. Desde ter orientação para as famílias, né, que os órgãos da administração pública se comprometam a orientar as famílias, a contribuir para a criação de um ambiente sem racismo, né? Há políticas de ouvidoria, né, que acolha denúncias, ao desenvolvimento de uma agenda de garantir uma mudança efetiva no currículo e a implementação da Lei 10.639, mas que também, né, as corregedorias dos municípios, elas sabem muito bem atuar em várias circunstâncias. Mas em casos de racismo ocorrido dentro das escolas e dentro da administração pública, essas corregedorias não atuam. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma provocação muito forte e nada melhor do que as eleições, do que provocar os vereadores, os candidatos a prefeitos e a prefeitas, para pensar uma infância sem racismo e como é que a gente articula todas as áreas da gestão pública num compromisso com um programa dessa natureza. Mais do que nunca, né? Dentro das escolas públicas, nós precisamos avançar. E da mesma forma que a gente não admite, né? Eu vou dar um exemplo. A gente não admite um diretor de escola que faça uso dos recursos lá do PDDE ou da Caixa Escolar, né? De maneira não correta, não compartilhada com o conjunto da comunidade escolar. E os municípios são super rígidos nisso. E eu falo, ninguém precisou ensinar como que funciona. Mas por que que nos casos de racismo, né, a gente assiste uma inoperância, um silenciamento, um desleixo, para falar bem a verdade, com essa questão? Então, a gente também precisa começar a dar consequência. Da mesma forma que crime de racismo é inafiançável e as pessoas. E muitas vezes a gente cobra das polícias e da justiça, né, uma atuação efetiva nesses casos. É inadmissível que uma criança, ainda nesses tempos,
seja humilhado e passe por situações de racismo dentro do ambiente escolar. Da mesma forma, o crime de racismo é inafiançável e a gente precisa atuar para que as outras áreas, né, também funcionem para coibir esse tipo de prática. É isso aí, gente. E para todo mundo, né? Boas eleições, boa disputa, vamos que vamos. A gente precisa ampliar muito o campo progressista aí nas câmaras de vereadores e vereadoras. Isso aí. Fundamental, Macaé. Precisa ampliar no Brasil como um todo, né? O campo democrático e progressista precisa dar a cara e reconfigurar aí o nosso debate, né? A gente não pode cair nessa armadilha de ser levado pelo conservadorismo, né? Sim, sim. Gente, Desculpa, falei Macaé aqui sem Evaristo. estar para o programa, eu só bati papo aqui, perdão. Não, tá certo. Macaé Evaristo, Ricardo Henriques, muitíssimo obrigado pela essa conversa. Essa conversa aqui traz tanto conteúdo, traz densidade, né, para que a gente possa ter um debate eleitoral qualificado, para que isso possa ajudar as candidaturas, não só as candidaturas, né, a cidadania que precisa ser ativa no processo eleitoral, para que o processo eleitoral sempre seja uma oportunidade de afirmar um projeto de país. É disso que a gente está falando, um projeto de país radicalmente inclusivo, democrático, que aponte, né, para essa agenda de futuro. Então, agradeço muito o tempo e o conhecimento de vocês e para quem está acompanhando a gente, é isso. Sigam a gente nas redes sociais, né, e acompanhem os próximos episódios do Conversas e Picuera. Valeu!